Às vezes, quando temos uma ideia, ela é complexa, difícil de explicar, cheia de nuances, justificativas, de dados. Mas às vezes, uma ideia transformadora cabe apenas em 4 palavras. Proibir celular nas escolas. Foi assim, com uma ideia simples e poderosa, que uma jornada improvável começou. Uma jornada que levou o Brasil a ser o primeiro país das Américas e um dos primeiros países do mundo a proibir o celular nas escolas. Mas essa não é uma história só sobre uma lei. É uma história sobre o poder de uma ideia clara e simples. E sobre o que acontece quando a sociedade resolve proteger o que mais importa: as nossas crianças. Volta comigo, em 2024, começo do ano, a educação aqui no estado de São Paulo era só sobre tecnologia. Era impensável falar contra a tecnologia. O governo achava que seria por meio de plataformas, aplicativos, dados, algoritmos. Queríamos transformar a educação. Só que eu visitava as escolas, falava com as pessoas e eu via que não era isso que estava acontecendo. Os professores falavam comigo: não dá mais para competir com celulares. Eles não conseguem mais prestar atenção. Eles não brincam mais nos recreios. E foi aí que uma das coisas mais importantes me socorro: o silêncio. O silêncio nas pausas, o silêncio no recreio, escola sem barulho, sem vida. E eu parei para pensar, mas é essa escola que a gente quer construir? Daí um dia, conversando com a minha equipe numa reunião, alguém levantou a mão e falou: mas por que a gente não propõe um projeto de lei para proibir o celular nas escolas? E daí foi a nossa sala que ficou em silêncio. Porque naquele momento, essa é uma ideia completamente fora do seu tempo, radical, impossível. Mas às vezes as melhores ideias começam assim, dessa forma, uma mistura de ingenuidade com coragem. E a gente resolveu então seguir em frente, nem que fosse só para pautar o debate. Mas pouco tempo depois, Jonathan Haidt lançou seu livro A Geração Ansiosa, que estourou no mundo inteiro. E de repente a conversa sobre o impacto das redes sociais nas nossas crianças ganhou muita força. E no Brasil não foi diferente. Vários movimentos começaram a surgir: Desliga Aí, 1 minuto da sua atenção, o incrível movimento Desconexa. Mães, pais, professores, todo mundo começou a falar: mas o que é que a gente está fazendo com o tempo, a atenção e a saúde mental das nossas crianças? E hoje as evidências são inquestionáveis. A gente tem uns impactos no aprendizado, na atenção, no desenvolvimento de competências socioemocionais, relacionais, na saúde mental, na formação de valores, na segurança, na exposição à violência e à pornografia, na adultização, no bullying, na desigualdade social das nossas crianças. O PISA, que é um dos maiores indicadores de educação do mundo, vem mostrando que a curva de aprendizagem tem caído no mundo inteiro. Nossas crianças estão aprendendo menos. E essa curva é concomitante com a curva que aumenta do uso de redes sociais. Nunca antes a gente viu tanta ansiedade, depressão, automutilação, suicídio em crianças e adolescentes. E enquanto tudo isso está acontecendo, ainda tem gente que fala que os celulares são inofensivos e que as redes sociais são inevitáveis. Não são. Eles estão reconfigurando a infância. As escolas sempre foram um espaço de encontro, de olho no olho, de treinamento das relações sociais. Estavam se tornando um espaço de solidão, isolamento, de silêncio. E o que parecia que era um problema de comportamento
era também um problema de educação, de saúde e de desigualdade social. Porque rapidamente as escolas de elite começaram a proibir o celular nas escolas, criando ambientes mais saudáveis, seguros e produtivos. Só que a maioria das escolas e todas as escolas públicas estavam cada vez mais vulneráveis, criando o resultado? Mais conexão, mais desatenção, mais desigualdade. E com essa clareza eu entendi que eu não podia só mais falar sobre o assunto, que era necessário agir. E daí eu resolvi então convidar todos os deputados, de direita e de esquerda, para se tornarem coautores do projeto. Fizemos audiências públicas, conversei com especialistas do mundo inteiro, do Brasil, conversei com mães, pais, professores, dirigentes escolares, com os alunos, fui nas escolas, negociei com o governo, aceitei críticas, mudamos o texto, abri mão do protagonismo e criamos um propósito coletivo. E São Paulo se tornou o primeiro estado a proibir o celular nas escolas durante todo o período escolar, inclusive nos recreios, inclusive no ensino médio. Fui chamada para ir no MEC, fui para Brasília, muita gente trabalhou, e em 2 meses depois, o Brasil inteiro proibiu o celular nas escolas. Um texto muito parecido com o que a gente aprovou aqui. De uma ideia improvável numa reunião para uma política pública nacional em menos de um ano. E os resultados já começam a aparecer e são emocionantes. Ouvir os professores contando que as crianças voltaram a conversar, a participar, a brincar. Já tem estudos que mostram o quanto que o aprendizado está melhorando. E talvez uma das coisas mais lindas é começar a ouvir as crianças agradecendo. Sim, agradecendo. Porque quando a gente tira o celular da mão das crianças, a gente não está tirando a liberdade delas. A gente está devolvendo presença, devolvendo conexão, devolvendo tempo, atenção, devolvendo a infância. E nessa jornada eu aprendi uma coisa simples, mas muito profunda. Que as ideias têm que ser claras e concretas. A gente não precisa de frases complexas, de projetos longos, de slogans brilhantes e bonitos. A gente precisa de ideias que toquem as pessoas, que caibam em uma frase e que sejam implementadas. Porque o poder não está em ser uma boa ideia. Está em fazer com que ela se torne realidade. E hoje, quando eu entro numa escola, vejo o barulho das crianças correndo, vejo as risadas acontecendo, vejo os adolescentes criando coisas criativas no seu recreio, criando novas formas de conexão. Eu lembro como tudo começou. Com o silêncio. E eu penso que eu sei que a gente ainda tem muito que avançar, que tem muita coisa para fazer. Mas que às vezes a transformação pode começar com 4 palavras. Com 4 palavras ditas com coragem e amor. Proibir celular nas escolas. 4 palavras e uma geração inteira de volta para o que interessa. De volta para o que mais importa. Obrigada.